façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. E como eu rodei a segunda parte da pauta sem ouvir o Paulo a respeito, que o Paulo falou do cidadão brasileiro, eu acho, Paulo, para a gente fechar esse tópico, um ponto interessante do que o Adriles falou é o seguinte: a gente pode criticar com toda a veemência e todas as forças a covardia, a sujeição, o sabugismo. O cara tá perdido, ele tá desorientado. Eu cruzei com ele no Congresso Nacional, o cara anda olhando para baixo, juro por Deus. É um negócio, a linguagem corporal revela, assim, como que tá a psique do ser humano. Mas foi assim, eu acho que deixa... Mas aí, Paulo, isso não significa que você coloca o Gilmar Mendes, e eles ainda assumem uma coisa que eu achei a coisa mais bizarra do mundo. Tem que pegar esse recorte, eu vou fazer um recorte disso. Jornalista normalizando ativismo judicial criminoso, chamando inclusive o Gilmar de maior gênio político do país. Isso gênio político não é necessariamente um elogio de caráter. O Zé Dirceu é um gênio político. O Lula? O Lula menos. Também cagar, mas foi um dia. O Zé Dirceu, sem dúvida, é um gênio político, não é um elogio. O que eu acho interessante dessa discussão é que há muito tempo que eu digo que o Brasil precisa fazer uma reconciliação com a sua história para entender o que foi a Lava Jato. E eu acho que essas ações do Gilmar Mendes, essas ações que têm acontecido do STF agora, elas ajudam na direção essa conciliação. Porque as pessoas precisam entender o que houve na Lava Jato. E muita gente na direita que aplaudiu, que fez boneco do Moro, etc., continua olhando para trás e batendo palma para o que aconteceu na Lava Jato. Isso me lembra a teoria do Leon Festinger, o psicólogo, que dizia explicando o que era dissonância cognitiva, né? que é o estado de desconforto mental, essa tensão interna, quando uma pessoa tem 2 ou mais crenças, valores, que são absolutamente contraditórios ao mesmo tempo, e aí essa pessoa fica buscando, né, uma forma de conciliar essas crenças absolutamente contraditórias de uma forma efetivamente louca, desconexa da realidade. E aí as pessoas partem para isso dizendo... toda vez que eu escuto isso, eu morro um pouco por dentro. Quando eu vejo pessoas inteligentes que falam: eu critico o Moro político, mas precisamos preservar o Moro juiz. Eu falo, precisamos preservar o Moro juiz? Ou seja, você acha que o Moro, quando virou político, se transformou numa outra pessoa distinta da que ele era? Ou o que é mais provável? Que o sujeito teve uma transformação, foi possuído por uma entidade, ou que ele sempre foi essa pessoa? A forma de você avaliar isso é você olhando para trás. E aí você olha e vê como é que foi a Lava Jato. Ora, que o juiz, aí juízes no caso, porque teve o Marcelo Bretas também no Rio de Janeiro, e os procuradores da Lava Jato, eles combinavam operações e ações, é inegável. Que a Lava Jato fazia escuta clandestina, é inegável. Que a Lava Jato virou superpoderosa, surrupiou uma série de prerrogativas do Executivo e Legislativo durante a operação, é inegável. Que a Lava Jato constrangia qualquer um que fosse contra a operação, é inegável, utilizando a força da lei. Que a Lava Jato prendeu preventivamente sem base, por tempo demais, exerceu tortura psicológica e muitas vezes física para forçar a delação premiada, inclusive envolvendo familiares, também é inegável. Que a Lava Jato vazava para a imprensa informação sigilosa de processo para manipular a opinião pública, é inegável. Que a Lava Jato queria gerir um fundo bilionário sem supervisão dos poderes constituídos pelo povo, é inegável. Que os procuradores enriqueceram durante a Lava Jato, seja com diárias, seja com super salários, sejam com palestras, é inegável. Que houve uso político da operação combinado. O Bozo não pode voltar, hein? Não pode se eleger, hein? Cuidado com o Bozo. Veja os diálogos da Vaza Jato.
também é inegável. E a Lava Jato fez mau uso das verbas públicas? É provável. Agora, olhamos para a operação, olhamos para tudo isso, temos duas opções. Ou a gente bate palma e fala assim, não, valeu a pena, tudo isso era para prender político corrupto. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E aí nós somos igualzinho a eles. Porque o Gilmar Mendes foi o maior crítico, corajosamente, de algo que era sabido e consensual no mundo jurídico. Todos os advogados do Brasil sabiam desse abuso que eu estou citando. Ninguém falava na época, porque a Globo e o establishment apoiavam a Lava Jato. Ninguém pode esquecer disso. O William Bonner botava todo dia no Jornal Nacional, eu lembro que eu morava no Brasil na época, um duto com dólar assim caindo, como se fosse Aí, todo dia. Vejam o William Bonner que se mudou da água para o vinho. Todo o establishment, o próprio Barroso, todo mundo, Alckmin, todos esses caras eram defensores da Lava Jato. E o Gilmar Mendes era o único crítico sozinho. Aí você olha, será que o Gilmar fez isso por caráter? Por convicção? Aí a prova que não é o que a gente está vendo agora. Porque a maioria desses abusos que eu citei agora, com esteroides, de forma muito mais grave, estão ocorrendo pelo Supremo Tribunal Federal, com o apoio do Gilmar Mendes. Então eu fico numa posição muito confortável, Marco, Adriles e Lucas, e audiência, porque eu falava isso sozinho lá atrás. E da mesma forma que eu defendia o legalismo para os meus inimigos, hoje eu defendo o legalismo para as pessoas que foram lá no 8 de janeiro, defendo o legalismo para pessoas que eu concordo, que eu acho que foram corretas, como tantos políticos aí chamados de bolsonaristas estão sendo perseguidos, jornalistas. Eu fico numa posição muito confortável. Qual o problema dessa história? O problema é que a população não pode assistir o cancelamento, as duas coisas ao mesmo tempo. A perseguição política pelo STF dos bolsonaristas e, ao mesmo tempo, o desfacelamento até das coisas positivas e corretas que existem, que foram feitas pela Lava Jato. A população não pode assistir as duas coisas. Qual vai ser o resultado disso no longo prazo? O resultado no longo prazo é que a população, mais os judiciários, vai perder completamente a fé no judiciário, como já está perdendo, como já perdeu, provavelmente. 17% de aprovação é um poder que perdeu completamente a capacidade de representação popular. E, além disso, você nunca mais vai ter reconciliação para você ajustar as instituições do Brasil. O Brasil que eu sonho é um Brasil onde a lei seja para todos, igual, para o meu inimigo e para as pessoas que eu apoio. Vai, Adriles, mas eu vou pedir para só ser um pouco breve para a gente... eu vou ser sintético. Não há disfunção cognitiva, Paulo, entre você analisar um juiz que teve uma atuação, ao que eu considero, que a maioria da população considera proba, dentro do desmonte de um sistema de corrupção do Brasil. Não vou entrar em méritos, detalhes da atuação do Sérgio Moro como juiz, mas ele foi referendado pela segunda e pela terceira e também pelo STF. Você nega alguma das coisas que eu citei aqui? Não, mas deixa eu falar. Você nega alguma das coisas que eu citei aqui? Tá, deixa eu te falar. O Moro teve, por exemplo, a sua condenação ao Lula referendada pelo STJ, pela terceira instância e pelo próprio STF, que eventualmente levou o Lula à prisão a 9 anos de cadeia por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ou seja, as suas ações em todas as Você nega, Adriles, alguma das coisas que eu falei? Deixa eu terminar, depois você faz um contraponto. A questão que se coloca, por que eu acho injusto a sua comparação entre os abusos que acontecem em outro e entre a acusação de abuso? O que você citou aí? Conversas entre procuradores e juízes. Isso quer seja bom, quer seja ruim, uma tradição do judiciário. Ilegal! Criminoso! Criminoso! Ilegal! Deixa eu terminar, Paulo Figueiredo. É uma tradição. Propina é uma tradição no Brasil também. Um abuso de poder. Por quê? Todos esses presidiários, essas pessoas foram presas e condenadas pela Lava Jato, elas devolveram dinheiro público roubado ou indicaram o caminho do dinheiro público desviado através da instrumentalização da delação premiada e da prisão preventiva, que não foram abusivas. Agora, se você quiser tirar uma confissão de um notório suspeito ou de um notório corrupto, você tem que colocar ele na cadeia ou estabelecer algum tipo de negociação. Foi o que a Lava Jato fez. Eu não vejo nenhum tipo. Agora, comparar isso. Peraí, deixa eu terminar, Marco Antônio. Comparar isso
com senhoras de 70 anos sendo presas que estavam passeando no 8 de janeiro, com autista que entrou, por acaso, no 8 de janeiro, com você, Paulo Figueiredo, com você que teve conta bancária bloqueada, que está exilado do país, não pode pisar no Brasil, que teve contas sociais bloqueadas, simplesmente por crime de opinião. Você comparar a ação da Lava Jato contra corruptos e a ação do STF contra crime de opinião, contra pessoas que como você, legitimamente criticam os abusos do STF, aí sim é uma disfunçãozinha cognitiva sua. E eu quero interpelar só uma coisa. O Gilmar Mendes falava assim, bem da Lava Jato. Chegou a falar bem da Lava Jato, falou que teve o maior desmonte da história da corrupção, não falou com essas palavras, mas falou e mudou repentinamente quando os amigos do rei começaram a ir pra cadeia. Como o pessoal do PSDB, como Michel Temer, como outros. E aí teve uma inflexão brutal do STF, que, a meu ver, destruiu e desmontou o maior esquema, o maior sistema de combate à corrupção de colarinho branco, que chegou a levar o próprio presidente da República da cadeia, e começou o STF a colocar as asinhas para fora e se transformar nesse monstro autoritário que a gente está vendo hoje. Eu vou fazer o seguinte, só fazer um resumão aqui. Eu acho esse tema maravilhoso para a gente debater, porque eu acho que no final, juro que eu acho que existe um ponto de encontro aqui, de intersecção entre o que o Adriles está falando e o que o Paulo está falando. É que a gente está trabalhando com nuances. A gente está falando de uma operação de 7 anos, mais de 7 anos, na verdade, com 79 fases, uma coisa gigantesca. 130 denúncias, 278 condenações, 4 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos, enfim. É uma coisa gigantesca. E o Paulo, quando ele trabalha pela vertente garantista, eu estou do lado do Paulo, nesse quesito. Mas eu entendo também que, corrupção completamente devassada. E eu acho que tem um ponto de intersecção entre o que vocês falam, porque teve abuso, né? Teve abuso. Dá para ver que teve abuso. Em situações... Aí a gente tem que falar em situações episódicas. Saber onde, mas tudo bem. Eu digo, quer que eu diga? Se deixar eu falar, eu digo. Eu leio a lista de novo e falo para você. E dou casos concretos. Você quer um caso concreto? Eu conheço 2 pessoas da Lava Jato. As 2 foram inocentadas, Adriles. Aliás, uma delas sequer recebeu acusação. É um senhor de idade que trabalhava na Odebrecht, padrinho de uma amiga minha. Esse cara é um senhor de idade, 70 e poucos anos, com problema cardíaco. Sou familiar, não? Com os velhinhos? Com problema cardíaco, que foi preso porque acharam um e-mail dele, um e-mail que não falava de propina, não. Era um e-mail dele sobre uma das vertentes da operação. E aí o cara foi jogado na cadeia, passou 45 dias preso, desenvolveu um problema cardíaco, ficou 2 anos sem passaporte, respondendo a processo criminal. Gastou todo o dinheiro dele com advogado. Você quer ver um outro caso? Eu não tive problema com a Lava Jato, não. Eu tive com a Greenfield, que é uma operação irmã da Lava Jato. Se você está querendo achar que o que está acontecendo comigo é ruim agora, na época da Greenfield, me expediram um mandado de prisão, onde eu fiquei 8 meses, eu já morava nos Estados Unidos, eu fiquei 8 meses na lista de difusão vermelha da Interpol. Depois eu gastei 2,5 milhões de reais de advogado. E sabe o que aconteceu com a ação penal? Mas isso é Lava Jato, Paulo Figueiredo. Não, é a operação irmã da Lava Jato. É Greenfield. Mas é o lavajatismo. Mas sabe o que os caras queriam, na verdade? Me pediram para entregar alguma coisa do Donald Trump. Porque os caras queriam que eu desse alguma coisa do Donald Trump em relação ao empreendimento. Mas não é Lava Jato, é a mesma coisa, é a mesma mentalidade, foi durante o mesmo tempo. Não, não dá pra fazer uma relação, uma comparação. Você quer um outro exemplo? Eu vou te dar outro exemplo. Eu vou te dar outro exemplo. Você pediu exemplo, eu vou te dar outro exemplo. Vou te dar mais exemplo, Adriles. Você pediu exemplo, você quer saber aonde? Eu vou te dar mais exemplo. Uma pessoa que eu conheço bastante bem, foi preso pela Lava Jato, passou também 60 dias preso, ameaçaram a filha e a mulher dele, de cancelar o divórcio dele para tomar o dinheiro da filha e da mulher. Deixavam ele trancado de propósito 12, 9 horas. Paulo Figueiredo, cancelar o divórcio? Deixa eu terminar. Cancelar o divórcio dele, declarar o divórcio legal. Deixavam o cara 8, 9 horas, às vezes 12 horas, no sol do Rio de Janeiro, trancado dentro de um camburão para forçar a delação dele. E no final das contas, o cara acabou inocentado.
Quantos presos preventivamente sequer sofreram acusação? Ô Marco Antônio, desculpa, não tem ponto de convergência. Você nunca na vida vai me ver aqui normalizando juiz e promotor combinando sentença e operação. Nunca você vai me ver falando isso. Você nunca vai me ver aqui defendendo tortura, seja ela psicológica ou seja ela não psicológica. Inclusive, eu parabenizei você, sabe disso, nos bastidores, pelo Adrilles ter agido de forma brilhante contra o Paulo Cogos no programa de sexta-feira, que estava defendendo tortura. Um cara que o Paulo Cogos tinha que ser internado depois daquele programa numa camisa de força. Uma coisa absolutamente louca. Agora, onde é que entrou a discussão aqui? Pessoas sabidamente só existe depois do processo de condenação. Eu nunca vou aceitar essas coisas. Então, peraí, vamos lá. Eu vou defender o Estado de direito e o rule of law pro resto da vida. Não, Adrilles, nós vamos lá. Chega. Essa pauta encerrou já. Peraí. Adrilles, teve contradita, réplica, tréplica, teve tudo. Não, é só rapidinho. Não é rapidinho, não. São 38 minutos de programa. Adrilles, chega. Uma prisão, Paulo Figueiredo, pode ser considerado um instrumento de tortura. Ficar na prisão é muito ruim. Agora, não é jogar na prisão que é ruim, não. Não. Ameaçar familiar, você me desculpa. Ameaçar familiar, você me desculpa. Essa linha eu não cruzo. Ameaçar familiar não dá. Não dá pra jogar nego em Camburão no sol do Rio de Janeiro. Não dá. Não tem discussão. Desculpa. Isso aí é barbarismo, isso é pré-iluminismo. Não aceito esse tipo. Mas tem um motivo justo da prisão da pessoa, aí deixa de ser tortura. Não. Eu acho que existe aqui Não, eu adoro o debate, eu só tô querendo jogar a pauta um pouco pra frente. Eu acho que a gente tem que fazer um especial disso daí, é bom, é um debate bom. E eu adorei o que o Paulo falou, eu gosto de alguns pontos também que o Adrilles coloca, e eu acho que a gente tem muita coisa para levantar a respeito desse tema. Muita coisa. Eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.